Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Gostaria de hoje de compartilhar com você uma experiência de conversão do meu pai, certo? Já faz mais de 50 anos atrás, mas ele vai contar a história desde o início da sua vida, como as coisas foram acontecendo, as suas experiências sobrenaturais que aconteceram e como ele encontrou a palavra de Deus. É algo assim muito marcante, muito forte, e você pode até duvidar dos detalhes, mas olha, pode ter certeza, tudo que ele vai dizer é verdade. Então, que Deus abençoe você ricamente. Eu vou estar dividindo esse vídeo em três, tá bom? Então, essa é a primeira parte, depois vou colocar a segunda e a terceira parte final, tá joia? Então, bora pro vídeo, que Deus abençoe ricamente vocês. E aí, beleza, pessoal? Estou aqui com meu pai, Olímpio, e ele vai contar um pouco da experiência dele, desde o início, né, pai? Vamos falar sobre o que aconteceu na vida dele, experiência de conversão, para vocês verem como Deus trabalha na nossa vida, tá bom? Então é isso aí. Aí vocês vão curtir esse vídeo aí, dá um like, compartilha, tá bom? Que é uma experiência bem interessante. O vídeo deve ficar aí 1 hora, sei lá, mas vai ser interessante você conhecer a história que Deus pode fazer na nossa vida. Então, Olímpio Pires, Ellison Pires. E aí, pai, como é que conta um pouco da sua história aí? Nós vamos conversando isso aí. Vou contar quando eu tinha lá meus 2, 3 anos de idade, que eu andei, eu tinha 8 meses, eu lembro até hoje que a gente começou a andar. Eu lembro de tudo passado. Então, nessa faixa daí, já lá meus 2 anos, 3 anos, eu tinha uma vontade muito grande de beber pinga. Desde pequeno. Desde criança, era aquele cheiro de pinga o dia inteiro e eu falava para minha mãe, mamãe, eu quero pinga, tá cheirando pinga, eu quero pinga. Então não tinha pinga, papai não tomava pinga, mamãe não bebia pinga, ninguém tomava pinga, aquela cheiro de pinga no meu nariz o dia inteiro. Até que meu pai, ele acreditava muito no espiritismo, tinha um pessoal lá, chamou para ir fazer um trabalho lá em casa. E aconteceu que aí eles foram lá, até era um padrinho meu, aí chamava Talídio, pois foi com a turma de lá fazer esse trabalho lá, e o espírito pegou a mulher lá e falou que era um espírito mau que estava me jogando um fluido de pinga, por isso que estava aquele ali. Eles fizeram a reza deles lá, e isso aí desapareceu. Mas eu continuei naquela, fui crescendo, quando eu crescer eu quero beber pinga, até cair no chão. Eita, que ideia, né? Aí, mas acontece que depois mudou um irmão do meu pai, da fazenda do meu avô, morava de frente com nós. Só que aconteceu que ele bebia cachaça demais. Aí eu ficava vendo aquilo, um dia eu cheguei na casa dele lá, eu tinha uns 4 anos nessa época, aí ele todo machucado, esfolado no rosto, nos braços, pernas, saindo sangue. O povo achou ele bêbado na estrada lá, e ia cair nos barrancos de qualquer jeito lá, e machucado. Aí eu vi aqui, eu falei, esse negócio não presta não, não presta não. Aí acabou, saiu aquele desejo de beber pinga, vontade de beber pinga até cair no chão, e desapareceu. E nunca mais eu tive isso daí. Mas depois o inimigo não me largava, ele não deixava eu dormir, às vezes eu acordava de noite, aquele tanto de formiga na minha cama, descendo nas paredes, eu levantava, firmava com o calcanhar na cama, e os cotovelos do braço lá em cima, lá, e a nuca lá, isso, passar aquelas formigonas preta grandão, nós chamava essa de Cabo Verde, outro chamava de chia-chia, que as chiava demais, e era uma pregada formiga que deu 24 horas sem parar, mas não me pegava. Aí minha mãe acendia a luz, era lamparina. Eu gritava ela? Eu gritava a minha mãe, mamãe, corre aqui, tem formiga demais na minha cama. Não tem não, vem cá para a senhora ver, que ela acendia a luz, chegava, só que desaparecia, tinha nada. Aí eu dormi o resto da noite. Mas foi isso, o tempo foi passando assim, e aí depois parou aqueles enxames de formiga, aí, mas o inimigo não me dava sossego de noite, ele vinha em espécie de cobra para me enrolar de noite, era tanta coisa que aparecia, mas eu não dava moleza, eu falava, o meu anjo guarda é muito mais forte, isso não vai me vencer de jeito nenhum. Aí depois eu fui morar na casa do meu sogro, fiquei rapazinho já com 17 anos, meu avô vendeu a fazenda, foram embora, e o meu sogro falou que
para mim, não era meu sogro. Falou, não, você não vai não, vai ficar aqui trabalhando com nós. E eles mexiam com centro espírita. Aí aconteceu que lá na casa dele, eu dormia dentro de casa, não era peão que dormia fora lá, eu dormia dentro de casa lá. Aí de noite eu escutava vindo arrastando chinela, dando de chinela até na beira da minha cama, e eu morria de medo daquilo ali. Aí um certo dia eu acordei de noite, tinha uma cabeçona, tinha uma cabeçona, parece o tamanho da cabeça de vaca em riba das minhas pernas, e me segurava minhas pernas, eu puxava uma, não queria só puxar, eu resolvi depois demais, as cabeças sumiu, e o senhor José Tiburcio de Faria, que foi o meu sogro, ele já chegou lá correndo, o que foi? Eu contei para ele, não é nada não, pode dormir, tudo. Não era nada, só eu que sabia. Mas depois passou o tempo, eu casei, mas a filha Mas dele... aí, nesse tempo, o senhor não conhecia Bíblia, não conhecia tinha a Bíblia, eu não conhecia, igreja, não ia nada disso? Não, a gente ia no centro espírita, porque era o lugar que tinha. Mas antes, quando eu tinha 15 anos, como eu tinha muita vontade de conhecer as Escrituras Sagradas, Deus deu pequenininho. Eu vi Mas não tinha pegado Bíblia ainda? Nunca tinha visto Bíblia. Eu tinha vontade de mais conhecer a Bíblia, a Escritura Sagrada, até a Escritura Sagrada. Eu quero conhecer, e eu tinha um desejo muito grande de conhecer. E o inimigo pegava do meu pé para não deixar eu conhecer. Eu tinha 15 anos, passou 2 comportores na minha casa. Um deles ainda é vivo, está com mais de 90 anos lá em Goiânia, mora lá, e eu quero ir lá visitar ele. O outro já faleceu. Então, ele chegou lá, eu fiz o pedido, eu tinha 15 anos, isso foi em setembro de 60, ali para o dia 20, por aí afora. Eu fiz o pedido da Escritura Sagrada. E ele falou, do dia 20 até o dia 30 de outubro nós te entrega. E quando foi no dia 25 de outubro, ele chegou na minha casa lá para me entregar a Bíblia. Aí eu fui e falei, mas o povo está falando que essas Bíblias é tudo falsa, tudo falsa. Ele falou, não, a Bíblia não é falsa, porque é verdadeira. E abriu, me mostrou os 10 mandamentos. Eu vi ali que tinha um número 20. Mas eles não me falou o nome do livro, não falou nada. E aí eu paguei eles 250 cruzeiros, naquela época era muito dinheiro. Aí veio para mim a Bíblia, o maior discurso de Cristo e 4 revistas. Atalaia, Mocidade, Vida e Saúde, Nosso Amiguinho. E eu gostava muito disso daí. Mas aí apareceu um tal de um falso profeta chamado Jeremias. Eu nem sabia que tinha Jeremias na Bíblia. Mas esse era um falso profeta, Jeremias, mesmo nordestino, que pôs na minha cabeça que a Bíblia era falsa, era falsa, era falsa, e insistiu tanto que eu vendi a Bíblia para ele por 150 cruzeiros e fiquei com os outros. Se era falsa, ele queria comprar a Bíblia falsa. Era falsa, e ele dando para comprar, comprou a Bíblia e depois saiu lá batizando crianças, chamando quem queria batizar as crianças, que o povo não batizava criança naquela época lá em lugar, aí ficava pagão, como diz o povo, mas até ele saiu batizando da igreja católica, usando aquela Bíblia. E eu falei, mas o cara pensa que a Bíblia era falsa. E eu fiquei naquela. Aí passou... Mas assim, quando o senhor pegou essa Bíblia, o senhor chegou a ler a Bíblia, estudou? Não cheguei a ler porque eu não sabia. Eu procurava os 10 mandamentos e não achava, porque para todo lado tinha 20. Que era capítulo lá. Capítulo, tinha 20. E eu não sabia onde, porque não marcou, né? Não tinha nada. E também falar que era falsa, foi então... que era falsa, então... Aí foi onde eu vendi. Mas aí eu fiquei... com aquela vontade demais da Bíblia, tudo, eu tinha 15 anos, e eu sem a Bíblia. Com 19 anos, foi uma experiência muito bonita, que eu tive um sonho com um vidro de perfume de 500 ml. E o perfume, no rótulo dele, tinha uma âncora, que eu nem sabia o que era âncora. Fui descobrir o que era âncora, porque na revista Nosso Amiguinho lá tinha umas perguntas lá para você caçar um negócio escondido lá, tinha âncora. Aí eu fui tirar a âncora. Aí nessa época com 15 anos, e com 19 anos eu tive um sonho com um vidro de perfume. O perfume chamava Trio de Deus. E tinha uma âncora no rótulo dele. E aquele perfume cheirava tanto que eu nunca vi, até hoje eu nunca vi perfume igual àquele. Cheiro gostoso. Cheiro gostoso daquele jeito. Trio de Deus era o nome do perfume.
Olha, eu fui no Paraguai várias vezes, ia na Mona Lisa, tinha perfume francês, perfume, tudo quanto é coisa, cheiro, mas igual àquele eu nunca vi, de maneira alguma. E eu contei para um tio meu, ele falou, esse sonho seu tem um significado, mas eu não sei o que que é. Aí aconteceu, o tempo passou, aí eu estava morando na fazenda do meu avô do município de Paraúna, mas meu avô já tinha falecido, mas lá estava, minha mãe herdou um pedacinho de terra, a gente estava lá, aí eu trabalhando na roça, passava um comportor, quase toda semana, mas no meio da semana eu estava trabalhando. E mostrava para minha esposa os livros da vida de Jesus, tinha a Bíblia, tinha tudo. Mas eu falava para minha esposa, o dia que ele passar, fala para ele vir no domingo, que aí eu estou em casa. Mais nada, o homem não aparecia. Aí o meu irmão mais novo, caçula, estava noivo com a sobrinha dele. Aí, no dia do casamento do meu irmão, lá na hora da janta, lá, aquele homem estava lá e minha esposa falou, é aquele homem lá que passa lá em casa. Eu falei, vou conversar com ele. Cheguei lá, falei com ele, eu sei que tem passado lá em casa, e eu falei para minha esposa te falar para você ir no domingo, porque no domingo eu estava, de segunda a sábado eu estava trabalhando na roça lá, então não tem jeito, no domingo. Aí você nunca foi, tudo. Eu queria uma Bíblia, você vende Bíblia? Vendo Bíblia, eu queria uma Bíblia. Aí nisso, antes disso daí, tem um trechinho que eu tenho que falar, quando eu fiz 25 anos de idade, eu já estava casado com minha esposa, foi antes de acontecer com esse rapaz aí eu fiz 25 anos de idade, fez um almoço lá em casa, foi um padrinho da minha filha, ele mora em Uberlândia hoje, já está velhinho, e a esposa dele com os meninos, meu sogro, minha sogra, e lá nós almoçou, e depois nós ficou conversando lá bastante tempo, e aí, não sei que assunto que surgiu, que eu falei porque eu tinha vontade demais de arrumar uma Bíblia para mim, e não sabia onde vendia, ele foi e me falou assim, não, mas se você quiser uma Bíblia, eu tenho uma Bíblia novinha lá guardada, eu te dou. Eu falei, mas aonde é? Aonde? Ele chama Germani, mora lá em Uberlândia, já está velhinho. Aí acontece que na hora que ele foi embora, eu já fui com ele, chegou lá, ele me deu essa Bíblia. Eu perguntei, mas aonde você comprou? Como é que... Ele, não, quando eu era solteiro, eu queria namorar uma moça, ela era da Igreja Batista, e ela só namorava comigo se eu fosse para a igreja com ela. Aí o que eu fiz? Comprei uma Bíblia, tirei uma de crente, e fui para a igreja com ela, mas não deu certo o namoro, eu casei com outra moça, e a Bíblia está lá em casa, eu te dou ela. Eu fui ler, ele me entregou essa Bíblia. Aí quando eu comecei a estudar essa Bíblia, a gente ia, era no centro espírita, aí eu já não quis ir mais, eu nem tinha achado nada na Bíblia a respeito de espiritismo, consultar os mortos, mas eu resolvi, não vou mais no centro, de jeito nenhum. Aí meu sogro ia para o centro na segunda-feira, na quarta-feira, à noite, ali para 6 horas saía, aí eu já batia na garupa do cavalo para minha esposa, lá já morava pertinho, para ir na garupa com ele. Eles iam em 2 cavalos, mas minha sogra, ele levava ela na garupa. E eu não ia de jeito nenhum. Aí quando o diabo viu que eu não ia mais do centro, foi morar lá em casa, fazer bagunça, não deixava eu dormir. Então o Elson, que é meu filho, é esse daqui, ele estava com 3 meses. Minha menina estava com 2 anos. Aí o diabo aparecia lá na forma de pessoas, lá de noite, para querer pegar o neném para poder pôr num saco. Um dia era uma mulher, outro dia era outro homem, para pegar o neném para poder no saco, para levar. Quem via isso era a minha irmã. E quem via isso era a Eliane, a irmã dele. Aí ela não deixava, nós não dormíamos de maneira alguma. Mas aí o que acontece? No escuro ela via... No escuro ela via aquilo tudo, a gente punha ela na cama junto com nós, o Edson, neném pequenininho lá no berço, e ela ia sentando nos pés, ela já estava lá nos pés, não deixava. Aí eu falei para minha esposa, ela falou, eu trabalho todo dia, então o que vai fazer? Eu vou ficar acordado uma noite, você dorme. E eu fico vigiando. E na outra noite,
ou eu vou dormir, você vai ficar acordada. Era assim, já revezava assim. Aí tá, e o diabo corria ao redor da minha casa à noite, gritando igual o galo na boca de um bicho. Corria, e eu não tinha medo de jeito nenhum daquilo lá não, e eu corria lá, olhava, estava tudo quietinho no puleiro, não tinha nada. Outro dia era a galinha gritava demais na boca do bicho e correndo ao redor da casa. É como se tivesse um bicho com um animal ali, aquele alvoroço. Eu tinha pegado ali, estava gritando, eu corria, ela estava tudo quietinho, não tinha nada. Né? Até que um dia a minha esposa estava acordada e ele pegou que resolveu querer entrar para dentro, arrancar a porta do lugar. Entrar ele pode entrar, porque o espírito, né? Mas ele pegou a porta da sala. Sansão, vou arrancar tudo. Aí como a porta era de tramela, não era de chave, era uma tramela, e eu tinha posto uma retranca. Tinha um pedaço de pau. Que você passa no meio assim? Se a tramela rodasse, a porta não abria. Tinha uma trava lá. Minha esposa acordou com aquilo lá, estava acordada, me chamou, apavorada aquilo lá. Eu falei, não é nada não, você está enganado. Mas foi com um pouquinho, pegou lá, queria arrancar tudo. Eu já pulei no chão, não tinha medo não. Cheguei lá, já peguei aquele pedaço daquela retranca da porta lá e abri a porta e passei para fora. A casa, a lua estava clarinha, o arredor tudo passo, tudo limpinho. Eu andei ao redor da casa, não tinha nada, não tinha ninguém. E aí eu apelei e mandei aparecer para mim que eu ia dar uma surra de porrete desse espírito lá, que eu não ia querer outra, né? Mas Deus é tão bom que não deixou de jeito nenhum, porque o tanto que eu ia apanhar, então que eu não ia ver, então, mas aí passou. Então não teve comigo, eu continuei estudando a Bíblia. E a minha esposa falava, por que você não quer ir no centro? É por isso que eu falei, eu não acredito nessa mentirada lá mais não. E você acredita, você vai, por que não pede para eles tirar isso daqui então? Mais nada, não tiraram. Aí nós fui estudando, eu fui estudando a Bíblia, tudo. Aí nisso já tinha vindo antes disso, vinha uma cobra me enrolado de noite. Nós não tinha nenhum dos meninos não. Estava só eu, mas minha esposa, né? Não tinha nem casar de pouco. Casar de pouco. Me enrolou aquela cobra em mim, eu lutei demais para aquilo. Minha esposa me perguntava o que é isso, eu só falava, me larga bicho, tudo. Até quando aquilo me largou, eu estava com o corpo tudo dolorido, parece que a carne já saiu dos ossos. Suava de tanta força? De tanta força que eu fazia, para me dar coisa, mas não adianta. Isso não me vence, que o meu anjo guarda é muito mais forte. Isso aconteceu tudo. E vinha uma formiga de noite, uma formigona da casa de noite, aí vinha para me pegar de todo jeito. Eu sentava o pé nela, jogava para lá. Mas já não era muitas. Aí era uma só, em vez de... Mas era maior que as outras? Era maiorzona, era ganduça. Ela ia ter lá quase uns 10 centímetros de tamanho. E vinha aquela formigona para me morder, aquela truqueizona aberta lá, parecendo truqueis, né? Ali, e eu sentava o pé nela de noite, no escuro. De noite eu via uma Cabo Verde preta, de noite. De noite, eu via que fosse de dia. Já que eu acertava, às vezes, ou o pé nela, ou a mão com força nela, ela não voltava. Minha esposa, o que é isso? Não é nada não, pode dormir, não é nada não. No outro dia eu contava para ela. Daqui um dia eu bolei uma ideia. Eu vou matar essa formiga, que aí ela me dá sossego, né? Aí o que acontece? Um dia eu vi a minha esposa, quando ela era solteira, fez um enxoval dela e uns lençol branquinho. Aí, um dia ela pegou e veio, eu sentei o pé nela, ela foi para lá. Aí que ela veio correndo mesmo para me pegar. Todo dia eu sentava o pé dela. Até que eu lembrei que eu vou te matar. Peguei ela com os 2 dedão assim, esfreguei em cima do lençol da cama, assim, espatifou a cabeça para uma banda, o abdômen dela para outra, o meio dela para outro, ficou em 3 pedaços, e aquele tanto de perna, né? Aí morreu. Aí eu peguei e levei a mão debaixo do travesseiro, peguei uma binga, né? Uma binga, naquela era a binga, não era esses isqueiros de hoje, era a binga, você tinha um fuzil, você riscava, acendia. Aí eu acendi aquilo e não tinha nada, tinha sumido. Falei, ai, morreu a formiga. Nunca mais essa formiga veio em mim, de jeito nenhum. Aí veio essa tormentação de mexer com as galinhas e fazer barulho, aconteceu isso. Aí eu fui estudando, eu mudei dessa região de lá, fui para Itumbiara. Mas você me contou também, antes de passar,
que certa vez o senhor saiu lá e ele parece que estava perto do senhor, suviou. Como é que foi o negócio? Foi isso aí. O senhor mandou ele... Aí eu tinha morado em Itumbiara, nós mudou lá para a fazenda do meu avô, onde eu morava no Porto São Domingo, no Paraúna. Aí ele começou a mexer com as galinhas de novo, não dava sossego não. Aí eu fui, mas antes disso, dele começar a aparecer, aquele comportor que eu estava falando, que eu passava lá em casa, aí um dia eu acordei de noite, o quarto estava um cheiro daquele perfume Trio de Deus. Eu fui ver que era aquele cheiro, não tinha perfume nenhum lá em casa, aqueles perfumes recendia. Então era quando o comportor estava passando lá, todo dia. Aí depois... A minha mãe também sentiu esse cheiro. Sentiu o cheiro. Era muito... O perfume é um perfume só no céu mesmo para a gente ver o perfume daquele. Aí o que acontece? Aí ele foi mexer com as galinhas depois, Aí eu levantava, nada. Aí um dia eu levantei, eu não tinha medo desse negócio, é gente que está lá, não. Eu ia mesmo. Aí quando eu cheguei lá, tá tudo quietinho, as galinhas lá que estavam aqui cheias de pintinho já grandão, todo empenado, tudo quietinho lá, não tinha nada. A lua clarinha, ele subiu para mim junto comigo. Falei, seu espírito zombeteiro, fica perturbando, vai caçar uma árvore bem grande para você subir e fica para lá. Aí fui para dentro, minha esposa me perguntou o que era, eu contei para ela e falei, subiu para mim, a cara de pau dele subiu para mim, espírito zombeteiro. Eu mandei caçar uma árvore bem alta para ele subir. E logo para baixo de casa, assim, pertinho, não dá nem 50 metros, não. Aí tinha uma árvore grandona na beira do córrego lá. Aí ele mexeu lá, na mesma semana, mexeu lá com as galinhas de novo. Eu levantei lá, fui lá, chega tudo quietinho, ele estava lá no galho da árvore mesmo. Aí eu vi. Aí minha esposa veio também, eu mostrei para ela, falei, lá, eu mandei ele caçar uma árvore bem alta para ele subir, foi lá porque o galho lá onde ele está lá. Aí eu falei, aí você pode ficar o resto até você quiser, não vem me perturbar. Mas como é que o senhor viu ele lá? Era tipo uma... Era uma bola de fogo, assim, não tinha labareda, não. Aquele negócio parecendo uma brasa viva lá, e não tinha nada. Então eu falei para a Cléris, olha lá. Eu mandei ele caçar a árvore para ele subir, ele foi lá, olha lá onde ele está lá. Aí você pode ficar toda a vida, não vem me perturbar mais não. Aí depois disso ele não me perturbou mesmo mais não. Aí nós estudando a Bíblia, aí quando nós batizou, aí acabou. Esse negócio acabou, de ficar perturbando. Aí eu vi depois, eu estava morando em Uberlândia, estava sem serviço, aí fui trabalhar no Mato Grosso, lá numa fazenda chamada Aragaça. Não. A cidade de Aragaça? Não, Aragaça não. Fazenda Garça Branca. Fui ajudado, fiquei 2 meses ajudando a mexer com gado lá. Aí o gerente geral da fazenda, lá era 18 mil alqueires de terra. E eles eram dono da Massipergo, lá no Rio Grande do Sul. E as máquinas deles eram tudo Massipergo, só a caminhonete deles fazia compra, que era da Ford. Mas o resto era colhedeira, trator, tudo Massipergo. Aí tinha o Celso, lá que era o engenheiro, gerente geral, ele me pediu para arrumar uma água lá nos coxos das vacas, lá que as mangueiras tinham arrebentado. Eu fui lá arrumar e ele comigo, ele era da igreja luterana. Aí ele falou para mim, todo sábado lá na casa onde eu estava, a mulher do homem era adventista, e a gente fazia o culto na escola sabatina, e o culto era eu que dirigia, e eles iam para lá, porque eles não tinham a igreja deles lá, eles iam para lá. Participava junto. Participava junto. Aí um dia ele me falou, nós trabalhando lá, ele me falou, ele até queria que eu mudasse lá para a fazenda dele, para ir cuidar dessas coisas lá, ajudar a mexer com gado, tudo. Mas eu não queria, ele falou para mim, Olímpio, eu quero que você me mostre na Bíblia aonde fala que Jesus vai voltar. Eu falei, Celso, não é só no Novo Testamento, eu te mostro várias, desde o Velho Testamento até no Novo Testamento, eu te mostro as passagens todinhas que Jesus vai voltar. Mas o inimigo não gostou muito, não. Mas aí o que acontece? Aí no dia de sábado, na hora do pôr do sol, de sábado para domingo,
foi fazer o pôr do sol, tava lá, tava eu, o Juscelino, que hoje não está mais na igreja. Hoje está o irmão Alaur, mora em Uberlândia, mas o irmão Alaur tinha ido lá para o posto Tatuapé. Fui lá fazer o trabalho missionário dele lá de tarde. Lá. E ele demorou a chegar e eu sou Fagundes, que era o chefe do gado lá, e nós estávamos lá fazendo o pôr do sol, ele preocupado dele não chegar, tudo, mas nós fez. E nós ali, na hora que nós fez o pôr do sol, que eu fui orar a Deus, eu senti um negócio em mim, assim, tipo assim, de um arrepio. Eu não vi nada, mas o sou Fagundes me falou, ele viu uma pombinha branquinha, desceu e sentou na minha cabeça. Então, isso daí, eu quase nem não comento isso com as pessoas. Então, você viu aquela pombinha branquinha sentada na minha cabeça. Aí, depois nós conversando, aí o irmão Alaur chegou, já estava ficando de noite já. Aí nós perguntou onde que ele estava, ele falou, não, estava lá no posto Tatuapé, estava lá estudando com os rapazes lá, falando a palavra de Deus. Então, beleza. Então foi assim. Aí o que é que acontece? Quando o homem queria que eu mostrasse para ele, aí nós estava lá, tinha 2 quartos na casa onde a gente estava dormindo. Num quarto estava eu, o Juscelino, o Maurinho, o Maurílio, pai do Maurinho, e o irmão Alaor. E no outro quarto estava o Arthur e o José, não sei se era Fernando, que era vaqueiro lá. Uhum. E eu acordei de noite, que o inimigo pegou no meu braço aqui, ó, no braço direito, e era só o cotó do braço aqui, ó, daqui para frente, a mão segurando aqui, uma mão muito gelada me segurando. E eu acordei com aquilo ali, eu sentava, dava pancada na parede para aquilo me largar, tudo, o povo acordado todinho, os vaqueiros daí, tudo, Olímpia, o que é isso? Você está sonhando que vaca está te pegando? Não é vaca não, estou sonhando não, me larga bicho. Sentava aquele bocotó na parede lá de tábua, que fazia aquele barulho tão grande lá na parede. Então, foi muito tempo, mas me largou. Aí, isso era por umas 2h30 da madrugada, todinho. Aí os outros ficaram tanto medo daquilo ali que ninguém... O único que dormiu foi eu. Eles ficaram me vigiando, né? Eles comeram, passou o resto da noite sem dormir, e eu dormi tranquilo, porque eu sabia o que era, sabia por que era, tudo isso daí. Então, você vê, aconteceu essas coisas assim, comigo, assim... É sobrenatural, né? Uma coisa sobrenatural, todinho. Mas aí depois disso aí, nunca mais ele veio me perturbar, não. Graças a Deus, nunca mais. Isso foi em 84. Em 84. Nunca mais veio me perturbar, não. Graças a Deus. Se você chegou até aqui porque você gostou do vídeo, então não deixe de se inscrever no nosso canal, se não é inscrito, curtir também, que é muito importante, e comentar. Deixe que seja um amém, glória a Deus, alguma coisa aí nos comentários desse vídeo, tá certo? E eu vou muito em breve estar colocando a segunda parte das experiências do meu pai, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe ricamente você e sua família. Fiquem com Deus.